O pensamento, ele é feito de uma substância que não pode ser dita, não pode ser explicada, sem forma. E essa substância de que é feito o pensamento é muito próximo do ser. A natureza do que é formado o pensamento, coisa que você só consegue acessar quando você fecha os olhos e tenta... É como se fosse um ver que você não está vendo. Então, quando você consegue ter essa percepção, você consegue ter uma percepção do que é o pensamento. E isso é o mundo, vamos dizer assim, é o mundo do self, é o mundo da onde está o espírito, é o mundo da onde está quem você realmente é. Então a gente tá tão perto, sabe? É uma coisa tão óbvia, tá tão pertinho assim, e a gente não consegue dar o salto de fé e se posicionar na nossa real natureza e ver que aquele é o nosso real mundo, vamos dizer assim. Na verdade, se você for forçado a definir o que você é, e você vai começar a citar vários fatos da sua história, e se você se aprofundar um pouco mais, você vai perceber que os fatos da sua história não são você. E aí, você assim, descreva você. Você vai conseguir descrever você quando você fechar os olhos e olhar para o nada, olhar para a escuridão, sem que a imagem projetada possa te influenciar. É muito difícil fazer isso. Você consegue fazer isso por frações de segundos e treinando você consegue fazer cada vez mais. Mas quando você consegue, você chega à conclusão de que ali está você. Ainda em um dos nossos vídeos, ou eu falei para alguém, não lembro, sobre você descrever-se e ir abrindo mão das coisas externas. Então você exclui a parede que está aqui, você vai se afastando, aí você vai, até você chegar em você mesmo, aí você também vai excluindo o corpo e tal, e aí você fecha os olhos e vai ficar só o pensamento, e você também vai excluindo o pensamento, que você vai ver que você ainda não é aquilo, que aquilo está acontecendo alheio à sua vontade, e você vai chegar num lugar. Qualquer um que fizer esse exercício vai perceber que chegou no mesmo lugar. Quando você tem uma vivência religiosa e religiosamente você começa a voltar, cada religião chega num lugar diferente. O espírita vai dizer que chegou num lugar, o católico em um, o evangélico, da maneira confusa dele, chegou numa rua de ouro e de cristal e tal. Mas se ele continuar voltando, qualquer religião, da forma que eu falei, vai chegar no mesmo lugar, naquele nada, que é o self, que é o você, que só existe um. E eles falando diferente é porque eles estão interpretando aquilo. E quando tenta interpretar, é isso que dá. Cada um interpreta de um jeito, não chega num consenso, né? E acaba qualquer interpretação sendo infantil. Você pega um dos livros mais fantásticos que existe, que foi a compilação que nós chamamos hoje de Bíblia, e o camarada tentou descrever esse lugar. E aí o máximo que ele conseguiu descrever foi uma bela cidade. Aí ele tentou descrever o ser que ele viu, as imagens e nada. Mas antes de fazer essa descrição, ele deixa bem claro. Isso foi João, acho que foi João. João ou foi Pedro? Não chegou ao coração do homem as maravilhas que Deus tem preparado. Ele coloca que Deus tem preparado, porque na cabeça dele, nessa retorno dele, ele foi para algum lugar, e lá era o céu, lá era um mundo criado. Na verdade, ele foi para dentro de si mesmo e começou a contemplar todas as coisas do seu próprio ser, e era indescritível. Eu até comentei em vídeos nossos anteriores que todas as palavras de todos os idiomas, elas são pequenas, cara. Você pega um livro pequeno, cabe todas. É o dicionário. O dicionário cabe todas as Na palavras. verdade, cabe até menos espaço, porque ali ainda tem a palavra e o significado dela. Se Então, for se só as botar palavras, só a palavra... vai caber num bookzinho pequenininho. É. E ali é capaz de descrever tudo, cara. Não é capaz. Por mais que você reorganize e tal, não é capaz. Tem coisa que você fala assim, cara, como é que eu vou descrever? É finito o negócio. Ainda hoje você pega palavras do nosso cotidiano, tá, define esse negócio aí. Ainda mais quando se fala de existência, sentimento, medo, amor, ódio, ira, e tentar descrever essas coisas que são tipicamente nossas, do ser e tal. Você consegue escrever assim, celular é isso, caderno é isso, mesa é aquilo. Tá, aí você já olha pra você e fala, e você? Aí eu já complica. E o amor, e o ódio, e a raiva, e já não consegue descrever essas coisas. Porque todas as coisas que nós descrevemos, elas são baseadas em comparações. E para esses sentimentos não há comparações. Comparações justamente por estarem na dualidade. Não. Foi legal a forma que você ficou imaginando, né? O quanto você vai se aprofundando, o quanto você vai acessando a informação. Na verdade, é justamente o contrário. Quando você começa a descrever, começa a detalhar, você está se afastando da coisa, né? E quanto menos você faz isso, mais você... E no final, o grande erro é você olhar para essa coisa, olhar para aquilo e objetificar.
não é aquilo, eu tô aqui e aquilo tá lá. Não, você é aquilo. Então você não pode olhar, ver nada, não tem nada para ser observado, entendeu? Mas nós somos egóicos, né, cara? Tentar fazer isso aí é muito difícil. Se afastar do seu ego e tentar simplesmente contemplar, cara, é quase impossível. Você não consegue ficar alheio, imune ou a nada, cara. Nem as coisas do cotidiano, né? Aquele exemplo que a gente cita do Bhagwan lá, que ele tá alheio à dor e tal. É um estado muito absurdo. Nossa, né? cara, você tenta hoje tentar estar alheio ao frio, ao calor. Eu vou fazer meditação. Eu não consigo nem ficar alheio ao calor, ao vento, às coisas para poder voltar. Ao peso, a forma que eu tô colocando. É verdade, aqui e tal. É verdade. Com muito custo você consegue dar aquela esquecida e tentar fazer o corpo ser um só, né, cara? Mas é muito difícil.